Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu coloquei uma notícia aqui na aba comunidade que um estado americano obrigou as escolas a ter ensino da Bíblia, né? E é claro que isso gerou muitos comentários, né? Teve dois que me chamaram a atenção, né? Dois que acharam que essa era uma excelente ideia, né? Ensinar a Bíblia nas escolas. Teve um até que veio me chamar de ignorante, como se eu desconhecesse a história cristã, que falou que os cristãos foram os primeiros que fizeram faculdades no mundo, né? Isso aí, na verdade, é uma meia-verdade, tá, pessoal? Não é bem verdade absoluta. Eu vou explicar para vocês primeiro esse ponto. A Unesco considera a faculdade mais antiga do mundo a de Marrocos, que é a Universidade de Al-Qaraïn. Se eu falei pronunciei errado, vocês desculpem, tá? Mas é mais ou menos isso, Al-Qaraïn. E essa universidade foi fundada por uma mulher chamada Fátima. E outras no Egito também são consideradas mais antigas também, naquela região ali do norte da África. Porque os muçulmanos tiveram uma época que eles tiveram um auge assim, né, de conhecimento científico, astronômico, científico, etc. Então começaram a surgir esses centros de estudo. Na Europa, realmente foram as igrejas católicas que começaram as primeiras faculdades de ensino. Mas, na verdade, pessoal, começa da seguinte maneira. Começa com um salão, pessoas adultas apenas, que pagavam para aprender, né, para terem aulas e palestras, e era tudo controlado pela igreja. A igreja controlava tudo, você não podia ser ateu, se tivesse ideias que eram consideradas heréticas pela igreja, você podia ser expulso, ou podia ser preso ou punido pela Santa Inquisição. Então não eram as faculdades do jeito que nós conhecemos hoje. As mais antigas, que elas disputam o cargo, né, porque não tem um consenso até hoje, é a de Bolonha, na Itália, a de Sorbonne, em Paris, e a de Oxford, na Inglaterra. Mas no começo elas eram assim, elas eram todas subjugadas à igreja. Então não eram faculdades que produziam conhecimento. Elas até produziam conhecimento, mas tinha que estar tudo sob a tutela da igreja. Tanto que aí quando veio o Renascimento e o Iluminismo, aí que essas faculdades começaram a ter um pouco mais de independência e liberdade, a desenvolver mais o senso crítico e começaram a se desvincular da igreja católica. Aí sim elas puderam produzir um conhecimento científico independente. Tá? Então é mais ou menos assim que surgem as universidades no mundo. Tá? Quem quiser pesquisar no Google, vocês vão ler a história completa. Mas é basicamente isso. Então no começo era tudo controlado pela igreja, e só depois que eles começam a ter um pouco mais de liberdade. Tá bom? Agora, qual é o problema de você ter bíblias nas escolas? O problema é o seguinte, pessoal, é que a Bíblia em si, que nem eu falei desse exemplo das faculdades que começaram com os católicos, é que a Bíblia, ela bate de frente com o conhecimento científico, em muitos pontos. Então é muito perigoso você começar a ensinar crianças de um livro místico, mitológico, ou podemos até chamar de teológico, se quiserem, um livro desse e você querer ensinar crianças, que essas crianças vão perder completamente o senso crítico e vão começar a acreditar em coisas anticientíficas. Desde a criação, que não tem prova nenhuma da criação, e vão começar a negar, por exemplo, a evolução, a origem do universo, Big Bang, essas coisas. Como alguns adultos fazem até hoje. Aí vocês veem o perigo como é ensinar a Bíblia na escola. Se hoje no Brasil nós temos homens adultos que acreditam mesmo que a gente veio do barro, então é complicado, né, pessoal? Imagina uma criança aprendendo isso desde criança. Quando ela crescer, ela vai se tornar o Marcus Eberlin. Ela vai falar que a criação é verdade e que a evolução toda é uma mentira. Você sabe quem é o Marcus Eberlin, né? Aquele cara que, por causa da Bíblia, ele tenta usar a ciência dele, que ele é químico, para destruir todas as outras ciências, para tentar provar que a Bíblia é verdade. Esse é o problema. Aí a pessoa, por uma questão de fanatismo religioso, a pessoa fica cega para evidências e dados, e começa a ficar presa naquilo e vai fazer de tudo para defender aquilo. Tanto que a evolução não é uma questão de crença. A evolução ela já é comprovada por 7 ciências diferentes, que comprovam a evolução. Inclusive hoje nós temos o DNA, né, o mapeamento genético. Nós sabemos que nós temos nosso mapeamento é compartilhado em comum com os outros primatas. Por exemplo, tem um retrovírus que o ser humano adquiriu quando o ser humano ainda não era nenhuma coisa nem outra. Ele não era nem primata como os outros macacos e nem era ser humano. E esse retrovírus que foi transmitido pela mãe, não é bem retrovírus, é tipo uma mitocôndria, que é transmitido pela mãe. Ela acabou passando para todas as gerações seguintes. Tanto o ser humano quanto os outros macacos têm essa mesma mitocôndria. É como se fosse um defeitinho numa célula, para vocês entenderem. Então isso prova que nós somos parentes sim dos macacos, porque aquilo só foi transmitido de geração em geração. Então se o macaco tem esse defeitinho que o ser humano tem, é porque eles têm um ancestral em comum. Porque toda a descendência tem igual, a descendência dos macacos é a nossa. Então isso aí veio de quem? Veio de algum ancestral em comum do ser humano, que deve ter pegado um vírus, alguma coisa, sei lá do tipo, aí gerou essa mitocôndria que foi transmitida para todas as espécies que ele gerou. Todas. Quer seja humano, quer seja macaco. Então isso tudo são evidências de que a evolução é real. Goste ou não, acredite ou não, é real. Agora, se você ensinar desde criança para as crianças que a Bíblia é a verdade, que Deus foi lá e pegou o barro, fez o homem, pegou uma costela do homem e fez a mulher, essa criança vai crescer acreditando nisso. Ela vai ser doutrinada nisso. E aí, quando ela for apresentada a ciência de verdade, ela vai levar um choque, ela vai ter um confronto e muitas vezes ela vai negar a ciência. Esse é o problema. A Bíblia é tão perigosa, pessoal, para quem não é religioso ou não acredita na Bíblia. A Bíblia é tão perigosa que nos Estados Unidos tem uma igreja lá,
no interiorzão lá dos Estados Unidos, não vou lembrar qual estado que é. Inclusive essa lei da Bíblia é de Oklahoma, tá? Para quem quiser saber, não é o país todo, é só o estado de Oklahoma. Mas tem uma igreja lá no interior dos Estados Unidos que o pastor ele costumava pegar serpente para fazer cultos com serpentes e cobras, né? Ele colocava no pescoço, no braço, por causa de um versículo bíblico, no final de Marcos, em que Jesus diz assim: em meu nome pegarão serpentes, tomarão veneno e nada lhes acontecerá. Só que tem um detalhe, esse final de Marcos não existe, foi a igreja que construiu, então nem a passagem verdadeira é. Mas só pelo cara acreditar que aquela passagem é real, ele coloca a vida dele em risco. Tanto que esse pastor acabou morrendo, picado por uma cobra, e o filho dele também foi picado, mas o filho dele parece que não morreu, mas continua com os mesmos cultos. Olha, nós acreditamos em Jesus, nós pegamos nas cobras, que nem Jesus falou. Sendo que Jesus nem sequer falou isso, pessoal. Mas a fé religiosa e o fundamentalismo é tão grande, que só da pessoa acreditar que Jesus mandou fazer isso, a pessoa vai lá e faz. Começa a pegar cobra, que é um animal perigosíssimo, um animal peçonhento, né, que tem um veneno que pode matar um ser humano, e ficam lá brincando com cobras. Vocês estão entendendo qual é o perigo disso? Imagina se forem com crianças, então. Você começa a ensinar a Bíblia para as crianças, beleza. Aí daqui a pouco as crianças estão andando no mato, elas veem uma cobra e elas querem pegar. Não, Mariazinha, não pega não, ela é perigosa. Não, eu vou pegar porque Jesus falou que em nome dele eu posso pegar serpente e não vai me acontecer nada. Deixa eu pegar a serpente. Ai! Aí não dá, né, pessoal? Aí é perigosíssimo, né? Então, ensinar a Bíblia para as crianças na escola vai tirar o senso crítico, vai colocar o fator fé no lugar do senso crítico e vai gerar esses Marcos Eberlin da vida por aí. Pessoas que, por causa da Bíblia, negam a ciência e começam a negar não só a ciência, pessoal, mas toda a realidade que a gente vive. Toda a realidade. Porque você acreditar que o ser humano, por exemplo, tinha um senhor idoso que fez uma arca que cabia todos os animais da terra, ou, por exemplo, que o homem construiu uma torre que chegava no céu, ou que um homem foi engolido por um grande peixe e conseguiu ficar lá sem oxigênio 3 dias, 3 noites, sem alimento, água potável, oxigênio, e conseguiu sobreviver, tudo isso é negar a realidade. Você vai começar a acreditar em absurdos, coisas que realmente não batem com a realidade. São coisas que existem no mundo místico da Bíblia. Então vocês percebem o perigo disso? De começar a ensinar para as crianças essas coisas? Além disso, pessoal, além da pessoa negar a realidade, a pessoa também vai atrapalhar o progresso da humanidade. Que nem eu falei das próprias faculdades, né, que a igreja controlava tudo na Idade Média, condenou vários cientistas, né, porque as descobertas desses cientistas batiam de frente com a ciência, como Galileu, Copérnico, Giuseppe e tantos outros que foram condenados aí pela igreja. Vocês imaginam na época atual que a gente vive? Por exemplo, muitos evangélicos eles acreditam que a marca da besta vai ser implantada nas pessoas. Um detalhe, o Apocalipse não tem nada para nossa época. Era tudo para aquela época passada, já aconteceu. Mas eles acreditam que vai ter uma marca da besta que vai implantar nas pessoas. Hoje o ser humano já conseguiu produzir nanochips que podem ser colocados embaixo da pele. Olha a utilidade disso. Imagina uma criança que desaparece e a mãe fica lá preocupada sem saber onde está essa criança. Se a criança tivesse um microchip sobre a pele, a mãe podia rastrear onde a criança estava e ia lá e resgatava a criança. Se fosse um sequestro, chamava a polícia. Se fosse um lugar perigoso, chamava a polícia. Mas de fato, o fato é que a mãe ia encontrar essa criança. Tanto que hoje no Brasil tem milhares de pessoas desaparecidas que os parentes não fazem ideia de onde estão. Eu cheguei a criar no Facebook, alguns anos atrás, uma página chamada Pessoas Desaparecidas. Porque eu tenho empatia para essas pessoas. Quando você perde alguém que você não sabe onde a pessoa está, é pior que a morte. Porque a morte você entende, que acabou, não tem jeito. Vai passar um luto, você vai sofrer, mas uma hora você vai superar esse luto. Agora, a agonia maior é você não saber se a pessoa está ao menos viva ou morta. Onde está aquela pessoa? Será que está viva? Será que está sequestrada? Será que está desaparecida? Será que está sendo abusada? Isso é pior do que a pessoa ter morrido. Eu lembro daquele lutador, por exemplo, chamado Vitor Belfort, não sei se vocês lembram. A irmã dele sumiu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a irmã dele. Imagina a agonia dessa família até hoje, saber que a filha desapareceu, a irmã do cara, e ninguém sabe nem se está viva ou morta, o que aconteceu. Então se eu tivesse um simples chipzinho na pele, como os animais já têm, os meus gatos têm, tá? Dois dos meus gatos têm um microchip sobre a pele, justamente para rastrear as zoonoses, se precisar em algum momento eles vão lá e rastreiam, falam, realmente ele está em casa. Agora imagina isso no ser humano, seria um grande avanço. Aquelas mães da Sé que ficam lá com cartazes, procurando seus filhos que sumiram, era só rastrear onde estava a criança, pronto, e a polícia ia lá e achava. Se tivesse viva, trazia de volta, se tivesse morta, pelo menos teria um enterro decente, né, junto com os familiares, seria ótimo. Mas por causa dessa crença maluca e absurda de acreditar que vai ter um anticristo que vai colocar uma marca da besta em todo mundo, a maioria dos evangélicos seriam contra e eles não aceitariam colocar um chip neles ou nos seus filhos. Por esse motivo bobo. Eles falam, não, na minha família não. Não aceito isso aí na minha família. Sendo que tem pessoas também idosas que desaparecem, né, que às vezes fica meio esclerosada, seria bom também para cuidar dos idosos também, e vários outros motivos, né? Questão de saúde também. Imagina se você tivesse um microchip, você pudesse ir no SUS, por exemplo, na unidade de saúde perto de onde você mora, e o médico já tivesse todo o seu histórico ali com um simples chip. Ele pega um scanner, esse paciente é diabético, ele tem pressão alta, ele tem isso, ele tem aquilo, não sei o quê.
seria um grande avanço para ajudar a cuidar das pessoas. Mas por causa da besteira religiosa, jamais iriam querer. Falar, não, imagina, amadinho, isso aí é do capeta, do diabo, é a marca da besta, não sei o quê. E ninguém vai poder comprar e vender sem isso, não sei o quê. Na China já sim, sabiam? A China, que é um país não cristão, eu vi mais de um vídeo essa semana no Kawaii TikTok, que lá você pode comprar em qualquer lugar da China, no mercado, numa padaria, num açougue, e você não precisa de cartão de débito, Pix, nada disso. Você pode pagar só com a sua digital. Você vai lá, coloca a sua digital, você já tem os seus cadastros no banco, o leitor lê sua digital e já debita automaticamente da sua conta. Olha que avanço. Mas sem chip nem nada, é só a pessoa vai lá, coloca a palma da mão e já debita automaticamente. Agora, essa é a diferença de um país não cristão, né, que não tem essas crenças místicas, de um país místico. Aqui no Brasil essas coisas vão demorar a chegar justamente por causa disso, por causa da crença religiosa. Você está entendendo? Crença em céu, inferno, espíritos, demônios, essas coisas, todas as crendices que o brasileiro tem, atrapalham o progresso das pessoas. Imagina o avanço que seria se cada igreja evangélica do Brasil fosse um centro de pesquisa. Nós já teríamos descoberto a cura da AIDS, câncer, dengue, tantas outras doenças por aí. Mas infelizmente o Brasil investe mais em igrejas do que em estabelecimentos de pesquisa e ensino. Então eu acho que se você doutrinar toda uma criançada, toda uma geração, doutrinar elas a aprender a Bíblia desde criança, você está tirando todo um potencial daquela pessoa ser um estudante sério de verdade, independente da área que for. De ser um grande pesquisador, de ser um grande cientista, de ser um grande profissional de alguma área, porque todo o trabalho dele vai se basear em crença. Crença, medo de inferno, medo de diabo, medo disso, medo daquilo. Não, eu não posso fazer pesquisa de clone porque isso vai contra a Bíblia, meu irmão, eu sou cristão. Só Deus pode criar uma nova vida, meu irmão. Todo esse tipo de bobagem vai acontecer. Tanto que quando houve a clonagem pela primeira vez, né, no mundo, os cristãos ficaram apavorados por causa disso. Sendo que na verdade é um avanço, né? Muitos avanços que nós temos hoje na ciência moderna foram conquistados à base de experimentos até cruéis. Sabiam disso? Por exemplo, o transplante de órgãos. Começou lá na Rússia, com cientistas russos fazendo experiências de pegar a cabeça de cachorro e transplantar em outro cachorro, que era uma coisa bem bizarra, eu sei que é chocante, mas foi assim que eles descobriram a técnica de grudar uma veiazinha na outra, fazer um tipo de negócio para elas ficarem grudadinhas, dar microponta, essas coisas. Foram os russos que começaram com isso. Agora, se dependesse dos cristãos, nós ainda estaríamos resolvendo doenças com orações. Aí já tem um outro problema, né? Que Tiago fala, se tiver alguém enfermo, pegue o óleo e derrame sobre a cabeça, né? O ancião derrama sobre a cabeça do enfermo que ele vai ficar curado. Então nunca vamos avançar em medicina ou ciência, porque se todo mundo for de acordo com a Bíblia, essa geração que vai aprender a ser doutrinada desse jeito, eles vão acreditar só em orações. Ah, eu estou doente, estou com uma dor no estômago, vou orar. Então esse é o problema de ter uma Bíblia sendo obrigado a ensinar nas escolas. E por fim tem a questão do Estado laico, né? Que nem eu respondi para um desses rapazes aí. Um país, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, não é feito só de cristãos. Inclusive nos Estados Unidos tem aumentado muito o número de ateus, tá? Tem pesquisa que mostram isso. O Brasil ainda não tem tantos assim, mas nós podemos chegar ao mesmo patamar dos americanos. Mas o fato é, num país como o Brasil, por exemplo, nós temos cristãos de todas as vertentes, católicos, protestantes, etc. Ou mesmo espíritas, né? Que apesar de não serem cristãos, mas acreditam no Jesus. Nós temos pessoas de religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda aqui no Brasil. Nós temos judeus no Brasil e nós temos ateus e agnósticos também no Brasil. E uma minoria de outras religiões menores que chegaram no Brasil. Mas o fato é, o país não é 100% cristão. Tem uma grande parcela da população que não é cristã e não acredita na Bíblia. Então eu não vejo sentido, sabe, o Estado, quer seja um Estado como os Estados Unidos ou um Estado maior como o país todo, o Estado querer obrigar as crianças a aprenderem um livro que os pais dela não seguem aquele livro. Imagina, por exemplo, que você é ateu e sua esposa é ateia. Aí você põe sua criança na escola lá em Oklahoma. Chega lá e é obrigado a ter aula de Bíblia. Vocês iam gostar? Fala, não, peraí. Eu matriculei minha filha na escola para ela aprender ciências, português, matemática, geografia, química, física, etc. Não para ela aprender Bíblia, até porque nós não temos essa crença. Imagina se você é judeu, então, um casal judeu. Aí você põe seu filho numa escola pública, aí seu filho está lá aprendendo sobre Jesus, sendo que os judeus não gostam de Jesus. Não tem nada a ver com o judaísmo. Ou imagina você ser ateu. Voltando ao exemplo do ateu. Você chega lá, a sua filha chega da escola, dizendo que o homem foi feito do barro, que tinha uma torre que chegava ao céu, que teve um dilúvio que cobriu toda a terra, e todas essas historinhas da Bíblia. Você vai falar, porra, pra que eu tô botando minha filha na escola? Ela não tá aprendendo geografia, matemática, história, ciência, química. Ela tá aprendendo essas coisas. Fora que isso vai entrar em choque com as outras matérias escolares da criança, né? Porque de um lado vai estar um professor ensinando uma coisa, do outro lado vai estar um professor ensinando outra. Vocês já imaginaram o choque? Tá lá um professor falando, olha, o universo se expandiu quando duas partículas se chocaram, é o que nós chamamos de Big Bang. Inclusive quem formulou essa teoria primeiro foi um padre, né? Padre Lemaitre, se eu não estou enganado.
um padre católico. Mas a teoria dele tem sentido. Aí do outro lado está outro falando, não, isso é mentira, amadinho, foi Deus que disse haja luz e se fez tudo. Aí a criança vai acreditar em quem? Os dois são professores nesse caso, mas estão ensinando coisas opostas. Como é que vai ficar a mente dessa criança? Ainda mais na infância, né, que a criança está desenvolvendo, aprendendo, como é que ela vai aprender corretamente se os professores estão transmitindo informações contradizentes para ela? É complicado, né, pessoal? Então, por isso que eu acho que é um grande problema, assim. Aqui no Brasil já teve isso, tá? Só para citar, tá? Não quero falar de política nesse vídeo, mas a Damares, uma vez ela sugeriu no governo Bolsonaro que se ensinasse criacionismo na escola. Então, nós chegamos bem perto de ter isso aqui no Brasil, tá? Agora, imagina, se tivermos isso no Brasil, a gente volta para a Idade Média, pessoal. Daqui a pouco vão estar apedrejando mulher, vão estar matando os gays, vão estar atacando as pessoas de religiões afro. Daqui a pouco vira uma nova Idade Média no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cauteloso com isso, porque eu sei que para os pais parece bonitinho ensinar a Bíblia, mas a Bíblia, eles ignoram que é um livro cruel, tem muitas passagens polêmicas, tem passagens incestuosas, tem abuso sexual, tudo isso tem na Bíblia. Vale mesmo a pena ensinar para as crianças? Sabia que tem países que a Bíblia é proibida para menores de idade? Porque isso os cristãos põem uma venda no rosto, né, para não enxergar. Como, por exemplo, Ló dormindo com as suas duas filhas bêbado, o filho de Davi violentando a meia irmã dele, tudo isso está na Bíblia. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha, esse vídeo aqui é só para reflexão, tá? E o rapaz também que falou que a igreja contribuiu muito para a sociedade ocidental, que não sei o que, blá blá blá, é porque eles não falam dos maus feitos da igreja, né, pessoal? Anos de inquisição, perseguições, torturas, tem até um museu da Inquisição na Europa, para quem não sabe, quem não era cristão era torturado e morto, caças às bruxas, como as bruxas de Salem nos Estados Unidos, extermínio de povos indígenas inteiros por causa dos cristãos, a escravização de africanos, né? Iam lá na África trazer escravos para cá, para sofrerem torturas até o fim e depois matarem eles, só para eles ficarem ricos. Os cristãos foram os únicos povos que jogaram 2 bombas atômicas até hoje no planeta, que é Hiroshima e Nagasaki. Então toda essa barbaridade cristã eles ignoram. Por exemplo, há um século atrás, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul, se um negro dormisse na casa de um branco, os dois iam presos. Se uma empregada doméstica negra fosse dormir na casa da patroa, as duas iam presas, a patroa e a empregada doméstica. Tudo isso feito por cristãos. Quem trouxe um pouco de alívio para as sociedades foi justamente a sociedade mais secular, mais racionalista, que começou a bater de frente na igreja, que nem nós fazemos aqui no YouTube, e começamos a confrontar a sociedade com essas bobagens. Peraí, por que minha empregada negra não pode dormir na minha casa? Que besteira é essa? Mas tudo isso era vinha de cristãos. Agora isso aí eles ignoram, né? Complicado, né, pessoal? Então tá aí. Quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo, atualize a página, é só um vídeo de reflexão. Comente aí qual a opinião de vocês, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.